Ele estava diante de uma tumba selada havia 4 dias. O cheiro pesado da morte impregnava o ar quente da tarde. A multidão chorava baixinho. As irmãs do morto olhavam para ele com os olhos vermelhos, a voz partida pela dor. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E então Jesus fez algo que ninguém esperava. Não orou longamente. Não fez rituais. Simplesmente ordenou, com uma autoridade que fazia o próprio tempo tremer: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu, com as faixas funerárias ainda enroladas ao redor do corpo, com o rosto coberto pelo sudário. Saiu caminhando de dentro da morte, como se tivesse apenas dormido uma noite tranquila. A multidão recuou em terror e absoluto assombro. Mas esse não foi o único momento em que Jesus inverteu todas as leis que governam o mundo. Foi apenas o mais dramático de uma série de sinais que começaram numa festa de casamento, numa aldeia pequena, com jarras de pedra e água comum. 10 milagres. 10 momentos em que o céu desceu e tocou a terra com uma força que não tem explicação humana. 10 histórias que envolvem um paralítico descido pelo teto por amigos desesperados, um cego que nunca havia visto a luz do sol, um homem possuído por uma legião de demônios que vivia entre os túmulos, e uma mulher que havia sangrado por 12 anos sem que nenhum médico conseguisse curá-la. Cada um desses milagres carrega uma mensagem que vai muito além do sobrenatural. Mas o que estava realmente acontecendo por trás de cada um desses sinais? Por que Jesus escolheu exatamente esses momentos e não outros? O que ele queria demonstrar e para quem? Existe um fio invisível que conecta todos os 10 milagres, formando uma revelação progressiva sobre quem ele realmente era. Fique até o final, porque o 10º milagre, o último desta lista, é o que transforma completamente tudo o que você acabou de ouvir, dando a tudo um sentido novo e perturbador. Para entender os milagres de Jesus, é preciso primeiro entender o mundo em que eles aconteceram. A Palestina do primeiro século era um território ocupado, empobrecido e cheio de tensão. O povo judeu vivia sob o jugo romano há décadas. Os impostos sufocavam. A violência era constante, e no meio desse cenário, as doenças e as tragédias cotidianas eram interpretadas como sinais da ira de Deus, como punições por pecados cometidos, pelo doente ou pelos seus pais. Isso significa que cada pessoa curada por Jesus carregava não apenas uma enfermidade física, mas um peso social devastador. O leproso era banido da cidade. O cego era considerado maldito desde o ventre materno. A mulher com hemorragia era ritualmente impura. Ninguém podia tocá-la sem se contaminar. O endemoniado vivia entre os mortos, excluído de toda a comunidade humana. Jesus não curou apenas corpos. Ele devolveu pessoas à vida em sociedade. Ele restaurou dignidade. O primeiro sinal aconteceu em Caná da Galileia. Jesus tinha acabado de reunir seus primeiros discípulos. Não havia pregado ainda em praça pública. Não havia realizado nenhum prodígio. Era apenas um rabino desconhecido do interior, convidado para um casamento numa aldeia pequena. E ali, no meio da celebração, o vinho acabou. Para uma família judaica do primeiro século, era um desastre social. Uma vergonha pública que poderia manchar o nome de uma família por gerações. Maria, a mãe de Jesus, foi até ele. Não pediu, apenas declarou o fato. Eles não têm mais vinho. A resposta de Jesus foi enigmática. Mulher, o que tenho eu com isso? Minha hora ainda não chegou. Mas Maria virou-se para os servos e disse algo revelador. Façam o que ele disser. Ela sabia. Ela conhecia o filho que havia criado, e Jesus ordenou que enchessem 6 jarras de pedra, jarras usadas para purificação ritual, cada uma com capacidade para mais de 100 litros. Quando o mestre-sala provou o líquido, chamou o noivo de lado e disse uma frase que os discípulos jamais esqueceriam.
Todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando todos já estão satisfeitos, então o inferior. Mas você guardou o melhor vinho para o final. 600 litros de vinho de qualidade excepcional, produzidos a partir de água pura. João registra que esse foi o primeiro sinal de Jesus, e que por meio dele, ele manifestou a sua glória, e os discípulos creram nele. O segundo milagre nos leva para o interior de uma casa completamente lotada, em Cafarnaum. Jesus estava ensinando, e a multidão era tanta que bloqueava totalmente a entrada. Do lado de fora, 4 homens carregavam um paralítico numa maca. Eles precisavam chegar a Jesus, mas era impossível entrar pela porta. Foi então que tomaram uma decisão radical. Subiram pelo lado de fora da casa, arrancaram telhas do teto e desceram o amigo amarrado na maca, bem diante dos pés de Jesus. Jesus olhou para o paralítico deitado na maca e então disse algo que chocou todos os presentes. Filho, os teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus murmuraram indignados. Quem era aquele homem para perdoar pecados? Isso era prerrogativa exclusiva de Deus. Blasfêmia. Jesus ouviu os pensamentos deles e perguntou em voz alta: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico que os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, toma a tua maca e anda? E para que soubessem que o Filho do Homem tinha autoridade para perdoar pecados na terra, Jesus voltou-se para o paralítico. Eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. O homem se levantou imediatamente, dobrou a maca, andou. A multidão abriu caminho em silêncio total e depois explodiu em louvor, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Mas o mais importante não foi a cura. Foi a pergunta que Jesus fez antes dela, revelando que o milagre maior era outro. À medida que os meses passavam, a fama de Jesus crescia por toda a região da Galileia e além. Multidões o seguiam por campos abertos, sem comida, sem abrigo. Num certo dia, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, o que eleva o número para talvez 15.000 pessoas, estavam sentados numa encosta deserta ao entardecer. Os discípulos ficaram alarmados. De onde viriam comida para tanta gente? O dia estava acabando. A solução mais óbvia era dispersar a multidão. Mas Jesus não quis dispersar ninguém. Olhou para Filipe e perguntou: onde compraremos pão para que toda esta gente possa comer? João deixa claro que Jesus já sabia exatamente o que ia fazer. A pergunta era apenas para testar os discípulos. Filipe calculou: 200 denários não seriam suficientes para dar a cada um sequer um pequeno pedaço. André encontrou um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, e ele mesmo disse: mas que é isso para tanta gente? Jesus mandou que todos se assentassem na grama. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, deu graças, partiu os pães e entregou aos discípulos para que distribuíssem. E os pães não acabaram. Cada pedaço partido gerava outro. Os cestos passavam de mão em mão e continuavam cheios. Quando todos terminaram de comer, satisfeitos, não apenas com sobras, mas saciados, sobraram 12 cestos cheios de fragmentos. 12 cestos para 12 discípulos. A mensagem era precisa. Naquela mesma noite, algo extraordinário aconteceu sobre as águas. Jesus havia subido sozinho ao monte para orar enquanto os discípulos navegavam. Eles estavam no barco, no meio do lago, lutando contra um vento contrário e forte. Era a 4ª vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã. E então viram uma figura caminhando sobre as águas em direção a eles. O terror os dominou. Gritaram que era um fantasma. Jesus respondeu imediatamente: tende ânimo, sou eu, não temais. Pedro, impulsivo como sempre, gritou: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Jesus disse apenas: vem. E Pedro saiu do barco, deu um passo,
depois outro, e caminhou sobre a água em direção a Jesus. Mas então olhou ao redor. O vento forte, as ondas altas, o abismo escuro sob os pés, e o medo o engoliu. Começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu a mão imediatamente e o segurou, dizendo: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Quando os dois entraram no barco, o vento cessou completamente, e os discípulos fizeram algo que não haviam feito antes. Prostaram-se diante dele e disseram: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Cada milagre era uma revelação progressiva. Cada sinal levava os discípulos um passo mais perto de entender com quem estavam caminhando pelas estradas. Mas a revelação mais perturbadora ainda estava por vir, e ela envolveria um homem que nunca havia visto o rosto de ninguém que amava. Em Jerusalém, próximo à piscina de Siloé, havia um homem que havia nascido cego. Não ficou cego por doença nem por acidente de vida. Cego desde o nascimento, desde o primeiro sopro de existência, sem nunca ter visto uma cor, um rosto à luz do sol da manhã. Os discípulos fizeram a pergunta típica da teologia judaica da época: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu com uma declaração revolucionária: nem ele pecou, nem seus pais. Mas isto aconteceu para que as obras de Deus se manifestem nele. Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva, aplicou nos olhos do cego e disse: Vai, lava-te na piscina de Siloé. O homem foi, lavou e voltou vendo. A reação da cidade foi de total confusão. Os vizinhos não reconheciam o mendigo que havia sentado àquela esquina por anos. Alguns diziam que era ele, outros diziam que era apenas alguém parecido. Até que o próprio homem declarou: Sou eu mesmo. Os fariseus intervieram com indignação. Jesus havia feito aquilo num sábado, dia em que era proibido trabalhar, e fazer lama era considerado trabalho. O interrogatório foi longo e duro. Chamaram os pais do homem, que com medo responderam: Tem idade, perguntai a ele. E então aconteceu uma das cenas mais corajosas do evangelho inteiro. O homem que havia nascido cego, pobre, marginalizado, sem qualquer poder, enfrentou os líderes religiosos mais poderosos de Jerusalém. Quando os fariseus insistiram que Jesus era um pecador, o ex-cego respondeu com lógica devastadora: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Quando tentaram intimidá-lo, ele continuou: Nunca desde o princípio do mundo se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, nada poderia fazer. Os fariseus o expulsaram da sinagoga. E então Jesus foi ao seu encontro para completar o que havia começado. Jesus perguntou: Crês tu no Filho de Deus? O homem respondeu: E quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o tens visto, e é aquele mesmo que fala contigo. E o homem prostrou-se e adorou. Aquele que havia sido expulso pelos homens foi encontrado pelo próprio Deus. O milagre da visão física havia aberto o caminho para um milagre ainda maior, o da visão espiritual. Era preciso perder tudo para encontrar o único que realmente importava. Mas o milagre que dividiu Jerusalém ao meio, o sinal que precipitou a decisão dos sumos sacerdotes de eliminar Jesus, aconteceu numa aldeia chamada Betânia, a menos de 3 quilômetros da cidade santa. Lázaro, irmão de Maria e Marta, adoeceu gravemente. As irmãs enviaram mensagem a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. A resposta de Jesus foi desconcertante: Esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. E então ele esperou 2 dias inteiros. Quando Jesus finalmente decidiu partir para Betânia, os discípulos ficaram alarmados. Judeia era território perigoso. Os judeus haviam tentado apedrejar Jesus recentemente. Ir de volta era suicídio, mas Jesus disse algo que ficaria gravado na história:
O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Os discípulos pensaram que era sono comum. Jesus então disse claramente: Lázaro está morto, e alegro-me por vossa causa de não ter estado lá para que creiais. Quando chegaram a Betânia, Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. 4 dias era crucial na tradição judaica. Acreditava-se que a alma permanecia próxima ao corpo por 3 dias, mas ao 4º, a decomposição se tornava irreversível e a separação definitiva. Jesus havia esperado intencionalmente, não havia margem para dúvida. Marta foi ao encontro de Jesus e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus respondeu: O teu irmão há de ressuscitar. Marta disse que sabia da ressurreição no último dia, e Jesus então pronunciou as palavras mais audaciosas ditas por qualquer ser humano na história: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês tu nisso? Não era uma promessa sobre o futuro, era uma declaração de identidade. Ele não traria a ressurreição. Ele era a ressurreição. Maria veio depois, prostrou-se aos pés de Jesus e disse as mesmas palavras da irmã. Mas desta vez, ao ver o choro dela e da multidão que a acompanhava, Jesus fez algo que os evangelistas registraram com cuidado e que os teólogos estudaram por séculos. Ele se perturbou no espírito e então chorou. O Filho de Deus, diante de um túmulo que estava prestes a esvaziar pelo poder da sua palavra, chorou. Não por impotência, por amor, porque a dor deles era real para ele. Foram até a tumba. Jesus mandou remover a pedra. Marta protestou: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que está ali. Jesus respondeu: Não te disse eu que, se cresces, verias a glória de Deus? Removeram a pedra. Jesus levantou os olhos ao céu e orou em voz alta, não para informar Deus do que ia fazer, mas para que a multidão ao redor entendesse de onde vinha o poder. E então clamou com voz forte: Lázaro, vem para fora! E o morto de 4 dias saiu andando. Nem todos os milagres de Jesus aconteceram em meio à grandiosidade. Alguns revelaram a sua compaixão pelos esquecidos, os que não aparecem nas histórias principais, os que a sociedade havia aprendido a não enxergar. No caminho entre Samaria e Galileia, Jesus encontrou 10 homens que ficaram à distância. Eles não podiam se aproximar. A lei os proibia. Eram leprosos e o contato com qualquer pessoa os tornava impuros. Gritaram de longe: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus os olhou e disse: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Era a instrução legal para quem havia sido curado da lepra. O sacerdote confirmava a cura e reintegrava o indivíduo à sociedade. Os 10 obedeceram, e enquanto iam foram purificados. Mas apenas um voltou, um samaritano, membro de um povo desprezado pelos judeus. Ele voltou glorificando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus com o rosto em terra e lhe deu graças. Jesus perguntou o que ninguém queria ouvir: Não foram 10 os que foram purificados? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E então disse ao samaritano: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. 10 foram curados, um foi salvo. A distinção não era acidental. O milagre físico alcançou todos os 10, mas o milagre espiritual, o encontro real, o reconhecimento, a gratidão que transforma, só aquele voltou para receber. Os outros foram curados e sumiram na multidão. Às margens do mar da Galileia, Jesus se deparou com o caso mais extremo de possessão demoníaca registrado nos evangelhos. Na região dos Gerasenos, um homem vivia entre os sepulcros. Não usava roupas. Era tão forte que nenhuma corrente conseguia prendê-lo. As havia partido todas.
Dia e noite gritava entre os túmulos e se cortava com pedras. Quando Jesus desceu do barco, o homem correu em sua direção e se prostrou. E do interior daquele homem destruído, uma voz gritou com terror: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Eram demônios falando. Quando Jesus perguntou o nome, a resposta foi: Legião, porque somos muitos. Uma legião romana tinha 6.000 soldados. A alma daquele homem estava sob ocupação de uma força que o havia fragmentado completamente. Os demônios pediram que não fossem expulsos daquela região e que Jesus os permitisse entrar numa vara de cerca de 2.000 porcos que pastava ali perto. Jesus permitiu. Os porcos correram em costa abaixo e se afogaram no mar. Os guardadores fugiram para a cidade. Quando a multidão saiu para ver o que havia acontecido, encontraram o endemoniado sentado, vestido e em perfeito juízo. Ficaram com medo, não da legião de demônios, mas da paz que havia tomado o lugar deles. E pediram que Jesus fosse embora da região. O homem curado pediu para acompanhar Jesus. Jesus respondeu com uma das instruções mais incomuns dos evangelhos: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia o que o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Aquele que havia sido excluído de tudo voltou para casa como mensageiro. E ele obedeceu. Percorreu as 10 cidades, anunciando o que Jesus havia feito. Todo aquele território ouviu o testemunho do único homem que Jesus havia curado e enviado de volta. Não como discípulo que o seguiria, mas como testemunha plantada no meio de uma cultura que precisava ouvir exatamente aquilo. Naquele mesmo dia, 2 milagres aconteceram entrelaçados de uma forma que só Marcos registra com atenção dramática completa. Jairo, chefe da sinagoga, prostrou-se aos pés de Jesus em público, um ato humilhante para um homem de sua posição, e implorou que fosse até sua filha de 12 anos que estava morrendo. Jesus foi. A multidão o acompanhava de todos os lados, se pressionando contra ele. E foi nesse tumulto que uma mulher decidiu que bastava tocar a orla do manto. Ela havia sangrado por 12 anos. Havia gasto tudo o que tinha em médicos. Nenhum a havia curado. Pelo contrário, havia piorado. Ela era ritualmente impura, o que significava que tudo que ela tocasse ficava impuro também. Tocar Jesus em público era uma transgressão enorme. Mas ela pensou: se eu apenas tocar as suas vestes, serei curada. Tocou. E imediatamente a hemorragia cessou. Ela sentiu no próprio corpo que havia sido curada. E Jesus parou no meio da multidão. Quem tocou em minhas vestes? Os discípulos estranharam. A multidão inteira estava se comprimindo e ele perguntava quem o havia tocado. Jesus sentiu que poder havia saído dele. A mulher, tremendo, prostrou-se diante dele e contou toda a verdade. Jesus disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada. Naquele momento, chegou um mensageiro da casa de Jairo. Tua filha morreu. Para que mais incomodas o mestre? Jesus ouviu e disse apenas: Não temas, crê somente. Na casa de Jairo havia choro e lamento. Jesus disse que a menina não estava morta, mas dormia. Riram dele. Então, ele colocou todos os que estavam lá para fora. Entrou com os pais e 3 discípulos, tomou a mão da criança e disse em aramaico: Talitá cumi, que significa menina, digo-te, levanta-te. Ela se levantou imediatamente e andou. Tinha 12 anos. Os pais ficaram fora de si de espanto. E Jesus os instruiu a não dizer nada a ninguém e que lhe dessem algo para comer. 10 milagres. Cada um apontou para algo além da cura física. O vinho revelou a abundância do reino. O paralítico mostrou que o perdão supera a cura. Os pães revelaram o pão do céu. As águas declararam que ele era Senhor da criação.
O cego mostrou que a verdadeira cegueira é espiritual. Lázaro provou que ele tinha poder sobre a morte. E juntos, todos esses sinais convergem para uma única pergunta, a mesma que Jesus fez a cada pessoa que encontrou: quem dizeis vós que eu sou? Se você quer entender o que veio depois, o milagre mais perturbador e definitivo, o que explica por que os sacerdotes decidiram que Jesus precisava morrer, não perca a humanidade de Jesus que poucos conhecem. E em seguida, a história que conecta tudo, a paixão de Cristo, os últimos 24 horas explicadas, o momento em que aquele que ressuscitou Lázaro escolheu não escapar da sua própria morte. Por quê? A resposta vai mudar a forma como você entende tudo o que acabou de ouvir. O 10º milagre não está numa tumba lacrada em Betânia. Está numa tumba vazia em Jerusalém, no 3º dia depois da crucificação. É o único milagre que não foi testemunhado por ninguém, porque aconteceu no silêncio absoluto antes do amanhecer, sem plateia, sem discípulos, sem multidão, apenas um corpo morto e um poder sem nome humano. Se essa história tocou algo em você, inscreva-se agora, porque o próximo capítulo desta série vai ao lugar onde tudo começou a fazer sentido.